Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. E já de início eu te chamo para que você possa clicar ali naquele link onde está na descrição do vídeo, para que você possa assistir a esse sermão completo. Mas também quero te convidar para que você possa vir aqui fazer a pergunta diretamente ao pregador ou enviar a sua pergunta. E hoje nós temos aqui o pastor José Santos, que é pastor aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Juvevê, como também a Kimberly Nascimento, faz parte aqui da nossa igreja, e sejam bem-vindos. Obrigado. Pastor, nós temos aí algumas perguntas, porque o sermão hoje foi muito bom e esclarecedor. Amém. Está pronto? Manda ver, minha filha. A primeira pergunta nós temos ali em 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Posso entender que não importa o que façamos, continuaremos malignos e fadados à perdição? Não. Deus trouxe uma saída pra gente. Nós somos criaturas de Deus, mas podemos ser filhos de Deus. Romanos 8,14 diz que aqueles que pertencem a Deus, aqueles que vivem na fé do Senhor e mostram testemunha sobre Jesus, esse é filho. Você entende? Eu posso escolher mudar tudo isso. Deus me deu um poder chamado livre-arbítrio, poder de escolha. Todos nós somos criaturas de Deus, mas os filhos são aqueles guiados pelo Espírito Santo. Paulo é muito claro em Romanos 8,14. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu sou filho. Então Deus tem prazer em cuidar dos seus filhos. E qual é o trabalho dele aqui? Converter. Trazer você que é criatura para que seja filho. Não vai continuar pecando. Também Paulo fala, o fato de eu ser salvo pela graça de Cristo não me dá o direito de continuar pecando. Eu vou me tornar um novo ser. Eu posso pecar, mas como eu disse hoje, são pecados acidentais, não pecados planejados, programados. Não. E para esses pecados acidentais existe alguém que intercede, que é Jesus. Em outras palavras, Deus quer nos transformar, tirando de ser criatura para que sejamos filhos, guiados pelo poder do Espírito Santo. Aí vamos harmonizar a nossa vontade com a vontade dele. E a coisa continua. Aí conseguimos realmente seguir o que está Isso, ali vamos ficar na Bíblia, patinando. Patinamos porque nós queremos vencer através do poder que há em mim. Eu vou conseguir, eu prometo que eu vou conseguir, tá, eu vou fazer a vontade de Deus. Não dá. Não dá. Eu sou carne, como é que eu vou lutar contra o espírito? Satanás e os demônios são espíritos. Só um espírito pode lutar contra eles. E Deus vai fazer isso, o Espírito Santo vai fazer, os santos anjos também. É uma tarefa deles, a minha tarefa é buscá-los, é estar em harmonia com a vontade deles para que eles possam me abençoar, para que Deus possa me abençoar, sem sofrer nenhuma acusação de Satanás. Por que está cuidando dele se ele não é filho? Quando eu sou filho, ele tem liberdade, ele abre os céus e derrama muitas bênçãos sobre mim. Principalmente Shalom, paz apesar da dor e do sofrimento. Muito bem. A segunda pergunta que nós temos aqui, ela nos diz: está havendo, de maneira explícita, o surgimento de templos satânicos e de milhares de adoradores vindo a público com adornos e características perfeccionistas. Seria esta a última tentativa de Satanás em ludibriar as mentes dos nossos jovens com a libertinagem e senso de desigualdade social sendo maneira de rebeldia? Eu acho que sim. Eu penso que virá muito mais. Muita coisa vai acontecer. É uma luta entre o bem e o mal, e Satanás sabe que ele vai ser destruído para sempre. Então, ele vai fazer tudo. Quando você não tem mais chance, tudo já foi, por que parar? Por que deixar de fazer? Ele é inimigo de Deus, então, já que você vai e eu não quero que você vá. Eu vou fazer tudo para você não ir. Se eu não vou,
você também não vai. Eu quero ferir o coração de Deus. Portanto, eu vou fazer tudo para desviar você. Ele faz tudo isso para ferir Deus. Poxa, ele morreu por você e você não vai? Ele morreu por mim e eu não vou? O prazer dele é esse. Todo o prazer de Satanás é tirar aquele que escolheu a Jesus. Para que ele não vá. Para que ele não viva aquilo que ele viveu no passado. Mas você vai, eu vou, você vai, nós vamos. Eu não quero ficar aqui. Então eu quero fazer a vontade dele. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Eu sou salvo porque alguém fez. Agora, se eu quero manter o meu relacionamento com ele, eu vou ter que abrir os canais para que ele possa entrar e cuidar para que Satanás não use aquilo que ele vai usar também. E aí ele vai obliterar as entradas. E como Deus vai falar comigo? Como Deus vai se comunicar comigo? Eu creio que tudo isso daqui que foi colocado aqui acaba sendo, como é que eu digo, coisas para nos tirar do foco. E ele vai fazer tudo, ele vai fazer descer fogo do céu, ele vai fazer tudo, ele só não vai trazer de volta o morto, que ele não tem poder de ressuscitar. A vida é unicamente em Deus. Mas o que ele puder fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. A Bíblia é muito clara, a tal ponto de que se você não estiver preparado, você vai ser enganado. Não vai enganar os escolhidos, é óbvio, mas a Bíblia chega a dizer. Por quê? Ele vai fazer de tudo. Ele sabe que não há mais tempo para ele. Então Satanás está batendo e batendo e batendo. O que aconteceu em vários lugares, está acontecendo no mundo, a entrada que ele tem em relação à natureza. Ele vai fazer muita coisa. A gente vai ver muita coisa ainda. Muita coisa, acidentes, enfim. Para ele a morte é o ápice para ele. Porque a pessoa definiu a vida dela ali e acabou. Se não está em paz com Deus, para ele -1 para se converter, -1, -2, -3, -4. Eu quero ferir Deus, eu quero ferir o coração de Deus. E quanto mais eu tirar da presença de Deus, melhor é. Então eu vou trabalhar aquilo que possa bloquear o meu contato com Deus. Menina, você lembra que no passado a gente tinha muito claro o que não podia fazer? E todo mundo aceitava. Havia uma comunidade de fé que fazia isso daí. Uma filosofia judaico-cristã, nós acreditamos nisso, tal. Desde o guarda, professor, o vizinho. Não rouba, menino, devolva o que você pegou. Todo mundo dizia, não pode roubar. E hoje? Você vê na internet ali, nas redes sociais, aqueles testes sociais que eles fazem. A pessoa vê o dinheiro lá e pega e guarda. Tá no chão, mas caiu, cara. Vê de quem que é. Deixou cair a carteira, pega a carteira, o outro vai e devolve. A impressão que dá é que quanto mais pobre, mais fiel é. Você vê aquele cara que podia pegar o dinheiro, né, e fazer um monte de coisa, ele devolve o dinheiro. Você pede para um cara, me dá isso aí, dá um pedaço de pão. Ele não dá, mas o outro que só tem aquilo para comer, se você pedir, ele dá. Porque ele sabe o que é passar fome. Ele não quer que ninguém passe, ele dá. Então, no passado, aquilo que era errado era muito claro. Hoje não é mais. Não é mais. O que era certo também era muito claro. E a gente tomava decisão. Hoje não é mais assim. Só a volta de Cristo, minha amiga. Só a volta dele para que a gente possa sair desse engodo satânico, dessa coisa toda de destruir a gente, de trazer dor. A alegria dele é a nossa dor. Jesus, exatamente ao contrário. Descanse nos braços de Deus. Esse é o prazer de Deus. Eu vim para que você tenha paz, para que você tenha vida. Mas não é qualquer vida, é vida em abundância. Deus pensa assim. Obrigada, pastora. Kimberly, sua pergunta. Boa tarde, pastor. Assim, durante o sermão, no início dele, você diz que nós somos pertencentes a Deus, né? Somos propriedade dele duplamente, porque ele nos criou e depois porque ele nos comprou com sua morte na cruz. Então, todos somos propriedade de Deus, mesmo aqueles que não conheceram a Jesus ainda ou que não o aceitaram, também são propriedade dele? Todos são propriedade dele.
Só que aqueles que vão são aqueles que o aceitam. Há uma condição, há uma escolha. Eu tenho um livre-arbítrio, eu vou escolher. Deus não vai levar ninguém forçado. Vai ser mal para ele estar lá se ele não quer estar lá. Eu vou estar no céu, não quero estar lá. Mas a pessoa não falou que não quer, mas ele demonstrou através dos atos dele. Se eu quero ir para o céu, eu vou fazer a minha parte no processo. Porque Satanás ele precisa ver que eu escolhi a Jesus. Senão ele vai acusar. Você está levando alguém que não quer ir? Ele é meu. É tão incrível que o dom profético diz que quando você está ao lado de Deus e os anjos de Deus estão ao seu lado e você começa a pecar contra Deus, aí os anjos de Satanás vêm e dizem, sai fora, ele é meu. E ela diz que com muito pesar os anjos saem. Aí ele fica, volta, volta, volta. Sabe como aquela torcida fica lá torcendo? Eu vejo os anjos lá. Vem, 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 vem. Não, não, vem. Por quê? Porque quando ele é propriedade de Deus, quando eu sou propriedade de Deus, quando você é propriedade de Deus, eu tenho prazer em estar com ele. É algo que acontece de maneira natural. Então, ele me criou, mas eu vou ter que aceitar ser propriedade dele. Eu vou ter que exercer a minha escolha. Esse livre-arbítrio que Deus me deu, eu vou ter que utilizar e eu vou ter que escolher. Porque quando eu escolho o universo inteiro, observa, eu escolhi, aí Deus tem liberdade em me abençoar, em cuidar de mim. Portanto, é fundamental. Todos são criaturas, agora filhos são aqueles que aceitam. Tu és o meu pai, eu aceito ser filho. E com ações, né? Como? Com ações. Sim. Não sim. só com, eu aceito. Aceito, E viver de acordo com isso. Meu, agora eu sou de Cristo, mas e daí? O que você vai fazer a partir disso? Você viu lá o texto que eu falei, eu não te condeno. Ninguém condenou você, eu também não. Não parou aí. Vai, não peques mais. Se você é minha, se você é meu, se você pertence a mim, eu vou harmonizar a minha vontade com a sua vontade, Deus. E eu vou obedecer. A obediência, ela é muito clara. Eu obedeço porque eu aceito. Tu és o meu Senhor, eu aceito o teu senhorio sobre mim. Perfeito. Deu? Obrigada. Fechado? Pastor, qual a essência do sermão? Olha, eu quis muito trabalhar esse tema porque eu não gosto de ver as pessoas chegando, os pais, aos filhos. Faça isso. Por quê? Faça. Não. Para eu obedecer, eu preciso saber o princípio moral por detrás. Quando eu entendo o princípio moral por detrás, fica muito mais fácil eu obedecer. E eu obedeço porque eu entendi. Eu ofereço a Deus um culto racional. Para eu oferecer a Deus um culto racional, eu tenho que entender o que Ele quer de mim. Se eu não entender, eu vou oferecer o que para Ele? Eu ofereço a Deus um culto racional porque eu entendo isso. Ele pede de mim a razão, algo consciente. Eu fiz porque eu escolhi. Tudo que Deus quer é as decisões tomadas por escolhas. Eu escolhi servir a Deus, eu escolhi servir a Jesus. E eu vou fazer. Nada por obrigação. Satanás não, ele diz, não, Satanás chegou e diz, olha, Deus ele impõe, ele tem que ser do jeito dele. Se não for, ele acaba com tudo. Não é verdade. Deus também não quer nenhum robozinho fazendo porque ele pediu, mas fazendo por amor. Sabe aquele relacionamento entre um marido e mulher, que ele tá louco para ficar com ela, pertinho dela, está ao lado dela. Não é obrigado a fazer isso, ele faz porque ele a ama. E vice-versa. Agora imagina, eu vou ter que voltar para casa, estou trabalhando e vou ter que voltar logo para casa. Não estou a fim de voltar, não tenho prazer em estar lá. Ele não quer isso. Casamento assim não tem sentido. Com Deus é a mesma coisa. Eu estou por amor, eu estou porque eu quero. Eu quero a eternidade, eu quero Deus, eu quero viver com Ele para sempre. O que eu puder fazer para despovoar o inferno e povoar o céu, eu vou fazer. Quero a eternidade. E os princípios baseados na moralidade, princípios morais por detrás de tudo aquilo que a gente faz, eu acho que ajuda muito. Eu aprendi isso na UDF e eu tenho procurado colocar em prática na minha vida. Muito bem, obrigada, pastor. Nós agradecemos aqui sua participação também, Kimberly. Imagina.
E, pastor, para encerrarmos, pode fazer uma oração? Com certeza. Obrigado, Pai, pelos momentos que passamos aqui. Obrigado porque tivemos a oportunidade de responder algumas perguntas, colocando a essência do sermão. Queremos estar ligados a Ti sempre, Pai. Queremos entender os princípios por detrás de cada ordem, para que através da razão possamos adorá-lo. Tu és Criador, mantenedor e Salvador. Entregamos a nossa vida unicamente em Suas mãos. Fica conosco, ó Deus querido. Abençoe aqueles que estão assistindo, entregue a eles shalom, paz, para que possam entender em todos os aspectos o que é pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Queremos, ó Deus, fazer parte desse movimento todo que se prepara para a Tua volta a essa terra. Queremos viver ao Teu lado para nunca mais nos separar. Nos abrace e confirme isso em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém.